Você sabia que o Clube de Regatas Vasco da Gama nasceu em 1898, mas ainda nem pensava em jogar futebol? Tudo começou no dia 21 de agosto de 1898, no Rio de Janeiro, quando um grupo de jovens imigrantes portugueses decidiu fundar um clube esportivo em homenagem ao navegador que desbravou os mares rumo à Índia, o lendário Vasco da Gama. Mas calma aí! O Vasco não nasceu como time de futebol. O clube foi criado para praticar remo, o esporte mais popular do Rio naquela época. Os fundadores queriam mostrar a força da comunidade portuguesa no Brasil, e o lema era claro: indisciplina, força e coragem nos mares da Baía de Guanabara. O escudo já trazia o Cruz de Malta, símbolo dos navegadores portugueses, e se tornaria um dos emblemas mais marcantes do futebol brasileiro décadas depois. E o futebol? Só veio em 1915. Mas em 1898, nascia muito mais do que um clube, nascia um dos maiores símbolos de superação, luta e resistência do esporte brasileiro. Depois de ser fundado em 1898, o Clube de Regatas Vasco da Gama entrou em 1899 com um único objetivo: em dominar o remo carioca. Em 1899, o Vasco já estava participando ativamente das provas de remo na Baía de Guanabara, e o clube começou a ganhar respeito com seus primeiros resultados nas regatas. O clube ainda não era gigante, mas já mostrava que levava o esporte a sério. A estrutura era simples, mas o espírito de competição era enorme. A comunidade portuguesa seguia forte no comando do clube, e o Vasco se consolidava como um símbolo de tradição e orgulho luso-brasileiro. Com disciplina e dedicação, o nome Vasco da Gama começou a ser falado com respeito nas margens do rio. Era só o começo da história, mas o DNA guerreiro já estava lá. Futebol? Ainda não. Em 1899, o Vasco era só remo. Mas já era paixão. Já era luta. Já era Vasco. No ano de 1900, o futebol ainda não fazia parte da história do Vasco. Mas o clube já estava deixando claro que não era só mais um no Rio de Janeiro. Enquanto o Brasil vivia os primeiros passos do século XX, o Vasco da Gama seguia firme nas águas da Baía de Guanabara, disputando regatas com os maiores clubes da época. Botafogo, Flamengo, Guanabara, todos esses eram rivais no remo, e o Vasco já batia de frente com eles. Os treinos eram puxados. Os barcos eram pesados. Mas o Vasco remava com algo a mais: orgulho, tradição e resistência. Em 1900, o clube já começava a crescer em número de sócios e a se estruturar melhor. A sede era modesta, mas o sonho era gigante. O escudo com a Cruz de Malta seguia imponente, representando não só o esporte, mas a história de um povo inteiro. O futebol ainda era coisa de elite, mas o Vasco já estava se preparando, com raça, com alma e com uma torcida que começava a crescer. Estamos em 1901. O Brasil ainda engatinhava no esporte, e o futebol começava a se espalhar pelas elites do Rio. Mas o Vasco? O Vasco ainda remava, e remava forte. O Clube de Regatas Vasco da Gama seguia firme nas competições de remo, participando das regatas mais importantes da cidade. As regatas atraíam multidões nas margens da Baía de Guanabara, e o nome Vasco da Gama já começava a ecoar como um clube respeitado e determinado. Em 1901, o clube começava a crescer internamente. Mais associados, mais estrutura, mais ambição. A sede era simples, mas os sonhos eram de gigante. A ligação com a comunidade portuguesa era ainda mais forte. O Vasco era o clube do povo luso, um símbolo de orgulho e resistência em terra brasileira. A Cruz de Malta continuava brilhando nas águas cariocas, como um aviso. A história desse clube vai muito além do remo. O futebol ainda não era prioridade, mas já batia a porta. E quando entrasse, mudaria tudo. Ano de 1902. O futebol dava seus primeiros passos no Brasil. Mas o Vasco da Gama seguia firme nas águas, construindo sua identidade nos remos. Enquanto clubes como o Fluminense nasciam no gramado, o Vasco seguia fazendo história no mar, remando com garra nas regatas do Rio de Janeiro. As provas eram acirradas. E mesmo com dificuldades financeiras e sociais, o Vasco se impunha com coragem contra os clubes mais elitizados da cidade. Em 1902, o clube começava a fortalecer sua base. Mais remadores, mais vitórias e mais respeito no cenário esportivo carioca. A presença portuguesa era forte, o Vasco era o reflexo da luta dos imigrantes por espaço, dignidade e reconhecimento. A Cruz de Malta já simbolizava a bravura. Em cada remada, havia mais do que esporte, havia história, identidade e resistência. O futebol? Ainda não.
Mas o espírito vitorioso do Vasco já era visível. O clube crescia em alma, em tradição e em representatividade. Estamos em 1903. O futebol começa a se espalhar pelo Rio, mas o Vasco da Gama segue firme no remo, construindo um legado nas águas. As competições de remo continuavam sendo o grande palco dos esportes cariocas. E o Vasco? Remando com raça, mostrando que o clube dos portugueses veio para ficar. Em 1903, o Vasco começou a investir mais na formação de atletas, atraindo jovens interessados no esporte e fortalecendo o clube como instituição. O Vasco não era só esporte, não era cultura, era povo, era a alma da comunidade portuguesa no Brasil. Reunia famílias, fazia eventos e era um verdadeiro ponto de encontro da colônia lusa. Mesmo sem títulos grandiosos ainda, o respeito pelo Vasco nas regatas já era gigante. O clube crescia na marrã, na coragem e na tradição. A Cruz de Malta seguia imponente nos barcos. Era mais que um símbolo, era um aviso. O Vasco estava chegando. Não só nas águas, mas para marcar o esporte brasileiro para sempre. Em 1903, o clube ainda não jogava futebol. Mas a base, o espírito e a força popular já estavam formados. Ano de 1904. O futebol começa a crescer entre a elite carioca. Mas o Vasco da Gama continua firme nas águas, onde já era temido e respeitado. Nas regatas da Baía de Guanabara, o Vasco disputava a cada metro como uma batalha. Com humildade e garra, o clube se tornava símbolo de resistência popular. Em 1904, o número de sócios aumentava. O clube se organizava, se estruturava, e a comunidade portuguesa seguia dando o tom. O Vasco já era mais que um clube, e era a voz dos imigrantes portugueses que não tinham espaço nos clubes da elite. Era união, era pertencimento. E a Cruz de Malta? Cada vez mais presente nas águas do Rio. O símbolo já era reconhecido e temido nas competições de remo. Enquanto isso, nas ruas da cidade, um novo esporte se espalhava. Um esporte chamado futebol. Mas o Vasco ainda observava de longe. 1904 foi mais um ano de luta, crescimento e tradição nas águas. O clube ainda não tinha chuteiras, mas já tinha uma alma gigante. Ano de 1905. O futebol começa a se popularizar no Rio, mas o Vasco da Gama continua sendo um dos grandes nomes do remo carioca. Enquanto muitos clubes se dividiam entre a terra e o mar, o Vasco mantinha o foco nas águas. O remo ainda era o orgulho da cidade, e o Vasco já era respeitado por todos os rivais. Em 1905, o clube crescia como ambiente social. Mais sócios, mais eventos, mais integração entre os portugueses e os brasileiros. Era comum ver festas regadas a fado, bacalhau e tradição. O Vasco era a casa da colônia portuguesa, e mais de portas abertas pro povo. A Cruz de Malta brilhava nas águas e começava a representar algo maior. União, coragem e resistência. 1905 ainda era remo. Mas o clima já era de transição. O futebol começava a chamar atenção até mesmo dentro do clube. Ano de 1906. O Rio de Janeiro começava a se apaixonar pelo futebol. Mas o Vasco da Gama ainda era soberano, e nas águas da Baía de Guanabara. As competições de remo continuavam sendo o grande palco do esporte carioca. E o Vasco disputava cabeça a cabeça com os clubes mais tradicionais, como Flamengo e Botafogo. O clube já tinha sua identidade formada. Bandeiras tremulavam, os sócios cantavam, e a Cruz de Malta era símbolo de garra e pertencimento. No coração da colônia portuguesa, o Vasco era orgulho. Era o clube que representava o imigrante trabalhador, o pequeno comerciante, o homem comum. Em 1906, o clube se organizava cada vez mais. Administrativamente, se preparava para crescer além do remo, e mesmo sem saber exatamente como. Lá no fundo do clube, alguns jovens já batiam bola, curiosos com o novo esporte que tomava conta da cidade. O Vasco ainda não entrava em campo. Mas dava para sentir, o futebol estava prestes a invadir São Cristóvão. Ano de 1907. O Brasil muda, o Rio cresce, e o futebol se espalha cada vez mais pelas ruas da capital. Mas o Vasco da Gama ainda é poderoso nas águas. O clube continuava sendo destaque nas regatas. Cada competição era mais do que uma prova, era uma batalha pela identidade popular. Em 1907, o Vasco crescia em estrutura e influência. Mais associados, mais eventos sociais, e uma sede cada vez mais viva.
A colônia portuguesa mantinha o Vasco como seu maior símbolo. Festas, reuniões, tradições e cada vez mais crianças jogando bola nos arredores do clube. Sim, o futebol já morava no coração de muitos vascaínos, mesmo que ainda não fosse oficial. Era uma semente plantada e pronta para crescer. Enquanto isso, a Cruz de Malta continuava firme nos remos, como símbolo de luta, dignidade e paixão. Em 1907, o Vasco ainda era um clube de regatas. Mas o chamado da bola começava a ecoar nos corredores da sede.